Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que disse que vai investir 6 bilhões de dólares para expandir a estrutura de produção de conteúdos que ela tem lá na Califórnia. Ela falou que se viu obrigada a fazer isso por dois motivos. Primeiro, quase toda a estrutura de estúdios da Califórnia está saturada, ou seja, está difícil de achar espaço e tempo disponível para produzir coisas novas por lá. E em segundo lugar, no ano passado a Netflix prometeu que ia dobrar a oferta de conteúdos originais lá na plataforma em 2017. Ela falou agora que se ela passasse a produzir coisas em outros estados, por exemplo, para tentar cumprir esse prazo, ela ia perder muito tempo indo e vindo, organizando as agendas dos atores e tudo mais, e isso poderia afetar a qualidade dos conteúdos. Por conta disso tudo, ela achou melhor gastar esses 6 bilhões de dólares para investir em estúdios próprios lá na Califórnia, e o resultado a gente deve começar a ver em breve lá na plataforma. Ontem pintou a informação de que a Toshiba deve rejeitar a proposta de quase 30 bilhões de dólares que a Foxconn fez para comprar a divisão de chips dela. O motivo, segundo a Bloomberg, é político, já que a Foxconn é uma empresa chinesa e tem laços fortes com o governo da China, e a Toshiba quer evitar uma saia justa com os governos do Japão e dos Estados Unidos. Isso porque, em última instância, a venda da divisão de chips para a Foxconn daria uma vantagem competitiva e estratégica muito importante para a China como um todo. E agora o assunto é o mercado de PCs. Segundo um relatório divulgado pelo Instituto IDC, o primeiro trimestre desse ano viu o primeiro aumento na venda de PCs em 5 anos. Eles concluíram que, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o número de PCs vendidos no mundo todo aumentou 0,6%, totalizando 60 milhões e 300 mil unidades. Agora, quem também divulgou um relatório sobre esse mercado foi o Instituto Gartner e a conclusão deles foi outra. Eles disseram que no último ano a indústria de PCs registrou um declínio de 2,9%, mas vale registrar que, ao contrário do IDC, o Instituto Gartner não contabiliza as vendas de Chromebooks como vendas de PCs. E já que o assunto é PC, vamos falar sobre a Microsoft. Ontem ela liberou para todo mundo que tem o Windows 10 uma atualização bacana do Skype. Uma das principais novidades é a chegada do redesenho da interface para uma videoconferência com mais de 2 participantes. Além disso, a atualização também traz a possibilidade de alternar entre microfones, câmeras e até entre dispositivos durante uma chamada, e também dá para a galera a possibilidade de mandar mensagens SMS usando o crédito do Skype. Ainda sobre a Microsoft, ontem ela liberou um preview da próxima versão do Outlook para Mac. Essa versão traz compatibilidade entre o Outlook e o Google Calendário e Contatos e está disponível para quem faz parte do programa Office Insider Fest. E por último, sobre a empresa, ela anunciou ontem que vai fazer um evento no dia 2 de maio lá em Nova York. Ela não quis dar muitos detalhes a respeito do que vai rolar por lá, mas o convite faz referência à área de educação. Além disso, tanto o The Verge quanto o Business Insider falaram que, segundo as fontes deles, a Microsoft não deve anunciar um novo Surface Pro e muito menos um Surface Phone, o que contradiz alguns dos rumores recentes sobre o que poderia vir nesse evento. E agora o assunto é a Samsung, que confirmou que não vai vender aqui no Brasil aquele Galaxy Note 7 recondicionado que eu comentei aqui dia desses que ela ia começar a vender em alguns lugares do mundo. Já uma outra coisa que a empresa anunciou foi que um dos principais recursos do Galaxy S8, que é a assistente virtual Bixby, vai atrasar lá nos Estados Unidos. O Galaxy S8 vai ser lançado sem a Bixby na semana que vem e ela só deve ser lançada nos Estados Unidos daqui a algum tempo. Mas, pelo menos nesse intervalo, os recursos complementares da assistente, que são o Home, a câmera inteligente e os lembretes, vão funcionar normalmente. E por último, sobre a Samsung, a empresa anunciou uma atualização da linha de notebooks dela aqui no Brasil e aproveitou para lançar o notebook Odyssey, que é voltado para o mercado de gamers e já tinha sido anunciado na CES desse ano. A lista com as especificações detalhadas de cada máquina você encontra no link aqui na descrição do episódio, mas essencialmente, além de lançar o Odyssey, a Samsung também anunciou o Style S51, que é bem levinho e tem um leitor de impressão digital, o Style 2 em 1, que
dá para usar tanto como um notebook normal quanto como uma espécie de tablet, e o X51 Expert e o Slim, que são voltados para a galera que precisa de bastante desempenho. E enquanto isso, lá no Facebook, eles anunciaram ontem que a plataforma Messenger conta hoje com 1 bilhão e 200 milhões de usuários mensais ativos. E em comparação com julho do ano passado, o serviço conseguiu conquistar 200 milhões de novos usuários ativos mensais e de quebra é o dobro do que eles tinham reportado em março de 2015. Ainda sobre a rede, eles lançaram ontem aqui no Brasil aquela espécie de cartilha de identificação de notícias falsas que eu comentei por aqui dia desses que eles estavam para lançar. Bom, e agora o assunto é o Burger King, que veiculou lá nos Estados Unidos um comercial que deixou o Google e a Wikipedia bem irritados. Na peça, uma pessoa vestida de funcionário do Burger King fala que é impossível explicar o que é um Whopper no comercial de 15 segundos, e então ele resolve usar ali a palavrinha mágica que ativa o assistente de voz do Google Home, e em seguida fez a pergunta: o que é um Whopper? Isso fez centenas de milhares de Google Homes espalhados pelos Estados Unidos começarem a ler em voz alta a explicação do Whopper que fica lá na Wikipedia. Isso obrigou o Google a mexer no sistema para impedir que o comercial voltasse a disparar o Google Home, e enquanto isso a Wikipedia teve que bloquear o recurso de edição da página do Whopper por lá, já que um monte de gente começou a mexer na descrição do sanduíche para tentar fazer o Google Home do pessoal ler alguma coisa comprometedora. E enquanto isso, no mundo dos processos, ontem pintou a informação de que a BlackBerry ganhou um processo de pagamento de patentes contra a Qualcomm. Por conta disso, a Qualcomm vai ter que devolver coisa de 820 milhões de dólares para a BlackBerry, já que o juiz do caso entendeu que a Qualcomm exagerou ali na dose da cobrança desses royalties. Quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe que esse processo estabelece um precedente bem importante, já que ele é muito parecido com o processo que a Apple abriu contra a Qualcomm recentemente, e provavelmente vai incentivar mais empresas a tentarem fazer a mesma coisa. E falando na Apple, deixa eu comentar o caso de um estudante da Universidade de Nova York que conseguiu trabalhar secretamente durante 6 semanas numa fábrica de iPhones da Pegatron lá na China. Ele falou que durante esse período o trabalho dele se resumiu a parafusar o alto-falante dos dispositivos 12 horas por dia, mas ele só recebia o salário equivalente a 10 horas de trabalho, já que os horários de descanso não são remunerados. Além disso, ele detalhou também os alojamentos da fábrica, que geralmente tem coisa ali de 8, 10 funcionários dormindo em cada quarto, e concluiu que essa experiência dele por lá serviu para confirmar a vontade que ele tinha de trabalhar com a defesa de direitos humanos. Ainda sobre esse assunto de iPhones e fabricação na China, ontem apareceu a história de um cara que conseguiu montar sozinho um iPhone completo comprando peça por peça lá na China. Ele disse que o iPhone acabou custando $300, o que é a metade do preço de um iPhone original, e contou a história inteira num post no site Stranger Parts. Eu deixei o link para isso aqui na descrição, caso você queira ler. E por último, em relação à Apple, ontem o Spotify disse que finalmente vai dar suporte ao Apple Watch graças a uma parceria que eles estabeleceram com uma plataforma nova chamada Snowy. Ainda não existe uma data exata para o lançamento dessa novidade, mas ainda assim essa é uma ótima notícia para quem sempre sentiu falta desse recurso que sempre foi bem útil para os assinantes do Apple Music. E por último, hoje eu vou falar sobre a Amazon, que lançou a plataforma Marketplace aqui no Brasil, que deixa pessoas e até empresas revenderem livros pela plataforma principal do site. Na prática, isso significa que agora vai dar para comprar livros usados na Amazon Brasil, o que sempre foi uma alternativa muito bacana lá nos Estados Unidos para quem queria comprar um livro, mas não queria gastar muito. De acordo com a Amazon, com a abertura do Marketplace, a oferta de livros em português vai de 150 mil para 250 mil. Já do outro lado, ou seja, para quem for vender os livros por lá, existem 2 planos, que são o individual e o profissional. Os dois possibilitam envios para o Brasil e para a América do Norte, e enquanto o individual vai cobrar uma comissão de R$2 por produto vendido e mais 10% sobre o valor da transação, o profissional vai cobrar uma mensalidade de R$19 mais os 10% de comissão.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O número de PCs vendidos no mundo todo aumentou 0,6%. Aquele Galaxy Note 7 recondicionado que eu comentei aqui dia desses que ela ia começar, bonito demais, né? Por conta disso, a Qualcomm vai ter que devolver coisa de 820 milhões de dólares para BlackBerry.